Emicida, segundo livro infantil, segundo livro para as crianças, essa vontade de falar com esse público, ainda bem não passou. Só que mudou um pouco, ou a finalidade continua a mesma? Não, eu acho que não, não tem uma coisa da finalidade, vamos dizer assim. A finalidade, acho que ela é, no final das contas, construir um contexto que seja super positivo e instigante para que as crianças descubram o mundo com um olhar menos viciado do que foi o nosso, né? Talvez minha motivação maior seja essa. Toda vez que eu pego minha caneta para escrever, isso também se reflete nas composições. O que eu tento fazer é oferecer mais de um caminho para analisar uma mesma situação, sabe? Isso, esse livro conta um pouco para a gente, traz para a gente, é, ele fala de coragem, fala de medo, e como é que você chega a esses temas? Primeiro pela coisa prática, né? Todo mundo que tem filho pequeno sabe o que é atravessar madrugadas e madrugadas dançando com eles, para eles acalmarem de novo e entrarem no mundinho de Morfeu e dormirem, e a gente também conseguir concluir o resto de noite que a gente tem. Então tem essa situação. Vivenciar isso aí é uma coisa que é muito interessante. Aí eu comecei a pensar no meu próprio medo do escuro na minha infância, dos fantasmas que assombravam a minha pessoa na infância, sabe? Tipo, eu tive medo do escuro até muito tarde, assim. Eu tinha uma coisa assim. Eu acho até às vezes que o meu sono, até hoje, ele ainda tem os resquícios do medo do escuro da infância, saca? É, não, é muito louco falar Porque a isso, gente porque tem isso, mas a gente tem mesmo algumas sensações muito fortes que impregnam na gente. e o meu sono ele é muito leve. Eu até brinco em casa, falo que eu tenho um sono de cachorro, mas ele é muito por causa desse estado tenso que eu deitava e ficava, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, entendeu? Alerta. Isso, então esse estado de alerta, que, claro, obviamente, agora eu aprendi a me acostumar com ele, eu vivo com ele tranquilamente. Mas eu quis muito falar comigo mesmo também a respeito disso, sabe? Conversar comigo, porque acho que tem isso. Eu tenho muito hábito de falar sozinho, que é meio que uma terapia minha. Eu vou dissipando meus receios da vida, meus medos nessas conversas. E aí o que eu faço aí é usar essa situação também que eu estava atravessando aqui em casa junto com a Tereza, que tem 2 anos agora, né? E pensando também nos momentos em que eu fiz isso com a Estela também, porque já é há 10 anos atrás, né? Há 10 não, mas há 9 anos atrás, porque agora ela tem 10 de fato. Então, eu pensei nessas duas situações, somei a minha e pensei como eu me relacionava com o medo hoje. Qual era a minha perspectiva a respeito do medo hoje? Qual é a minha perspectiva a respeito da coragem hoje, sabe? Como eu entendo que um sentimento que é entendido como um sentimento negativo existe hoje, sabe? Acho que a gente pode se relacionar com ele de outra forma. E aí é isso que eu tento sugerir no livro. O medo, você não colocar o medo só como algo totalmente negativo, mas ele consegue ali te ajudar a tomar decisões, a você se Sim. relacionar, né? Na verdade, o medo tem essa característica positiva do medo também, esse receio, sabe? Essa coisa do tipo, senão nós pulava de bug jump sem corda, Didi. Total. Sacou? É importante ter medo. É importante que um cara invente um avião e alguém pergunte, sério mesmo? Sabe? Por mais Olha, maravilhoso que seja a ideia de, pô, o cara inventou um avião. É importante que tenha alguém que chegue e fale, não sei não, hein? claro. Até então a gente tem vivido com os dois pés no chão e tem conseguido fazer muita coisa. Então, essa coisa, esse receio com, meu, vamos ter mais cuidado, vamos com calma, essa é uma função muito valiosa do medo. E talvez por ter ele também, a gente chegou até aqui. A gente carrega um pouco desse medo ancestral do homem da caverna, né? Também, eu acho. Sim, Tem isso também. A gente sim, e tem carrega. uma coisa legal, você pegou essa coisa do medo ancestral e o livro, o texto do livro, ele foi finalizado na época do Réveillon, sabe? De 2019 para 2020. Nesse momento eu finalizei o texto do livro. Mas depois, quando a gente chegou ali mais ou menos em março, né? Mais ou março, isso. Março a gente entra na situação da pandemia. E aí, nesse momento da pandemia,
eu comecei a ter dificuldade de ler, dificuldade de me concentrar, sabe? E tava com a cabeça a milhão, pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí eu tava lendo um livro aqui, eu achei um livro aqui em casa que falava especificamente sobre medo, entendeu? Um livro de um monge budista. E aí eu comecei a ler sobre medo e ele tinha um capítulo onde ele falava do medo ancestral, sabe? E ele passava do medo ancestral falando de coisas como, por exemplo, existem medos que eles nem são nossos, mas os seus pais temeram tanto que eles passaram esse medo para você, os seus avós passaram esse medo para os seus pais. E aí eu quis muito ir realmente de encontro com essa emoção para a gente pacificar essa relação e conseguir subir um degrau nela. E entender que o medo não é necessariamente um vilão. Ele pode se transformar numa grande algema que impede você de fazer um milhão de coisas. Eu acho que é nesse momento que ele vira um problema, que aí você começa a querer ficar invisível, retraído, escondido para o medo. Você acaba virando refém desse medo, sabe? Acho que esse é o ponto negativo. Mas é interessante também como qualquer lampejo de coragem que apareça na sua vida consegue dissipar o medo, seja ele do tamanho que for. Você está contando aí, é claro, como é que você construiu o livro, e você falando, eu fico lembrando das ilustrações, dos versos, e aí vem toda essa informação de um outro jeito, né? Aí vem de um outro jeito, aí te pega, tipo, no afeto, pega a gente desprevenido, é claro, porque você adulto, às vezes, pega um livro de criança que te pega desprevenido, e Sim, mexe com vários. você. Sabe quem acabou de fazer isso comigo aí? Ah. A Terra dos Meninos Pelados, do Graciliano Ramos. Ai, é lindo esse livro, eu amo. Tô andando com ele embaixo do sobaco como se fosse a Bíblia. Eu pergunto para as pessoas: você já leu A Terra dos Meninos Pelados? Eu tô apaixonado pela Terra dos Meninos Pelados. Eu separei de novo todos os Graciliano Ramos ali, que eu falei, não, eu vou ler tudo Graciliano de novo. Que delícia, que delícia. Você não Tem, pensou? Bom, primeiro dizer que as ilustrações são demais, são lindas, e do Aldo Fabrini. Aldo Fabrini. Aldo Fabrini. Ilustrações que também foram as ilustrações do primeiro livro, Amoras, né? Sim, mesmo ilustrador. Mesmo ilustrador. Por que você adora as ilustrações? Dito isso, você já pensou em ilustrar seus livros? Você que gosta de desenhar, que desenha, quando isso vai acontecer? Eu gosto muito de desenhar, mas quando eu vejo, por exemplo, uma ilustração que nem a do Aldo, eu penso que eu deveria estudar mais se eu gosto tanto. Olha o medo, hein, minha gente? Olha o medo aí, hein? Não, mas de Coragem, verdade. menino. E também tem uma coisa que é importante, mas isso é legal reconhecer isso aí também. Olha o valor do medo aí também. Você não vai chegar nessa brincadeira de Davi e Golias aí, você vai ver o tamanho que você é dentro do estádio, né? É, também tem uma outra coisa, né? A ilustração, principalmente para mim, demanda bastante tempo. Não é que eu não faça, mas demora. Eu demoro muito para terminar um desenho e eu faço e refaço. E aí eu acho que tá bom. Aí daqui a 2 dias eu acho que pode mudar. E é o seguinte, eu tenho um pacto comigo que é o seguinte. Eu já sou chato com a música, entendeu? Eu não vou fazer o Fiote ganhar uns cabelos brancos por causa dos meus desenhos, não, mano. Então, tipo assim, se tem alguém que é melhor desenhando e mais prático, eu acho melhor colaborar. E também acho que é uma chance de fazer um circuito se desenvolver ali, entendeu? Tanto nesse, quanto em todos os outros projetos que a gente vem desenvolvendo que tem ilustração, eu gosto sempre de chamar pessoas diferentes para colaborar, justamente porque não só porque a gente alimenta uma cadeia que eu sou muito apaixonado, que é a cadeia dos ilustradores, saca? E porque também eu tenho contato com várias pessoas de vários estilos, de vários traços diferentes, saca? Claro. Então, acho que essa é a coisa que me faz me colocar também nesse lugar tranquilo de, não, eu posso só escrever o texto. Porque eles são mais talentosos e mais práticos do que eu. Outro, porque eu também acho bacana que a gente consiga criar em parceria e muitas das provocações que são feitas pelos ilustradores em todos os projetos, elas caem perfeitamente em lugares que eram pontos cegos no meu imaginário, saca? Claro. Tipo, às vezes eu imagino uma coisa de uma maneira muito mais óbvia e aí eles conseguem colocar uma camada ou outra que eu falo, caramba, não tinha pensado por esse lado e super acaba enriquecendo o trabalho, sabe? Sim, sim.
Pronto, me convenceu. Não, é isso mesmo, ilustrador, é claro. Mas vai acontecer, Liz, vai acontecer. Tipo assim, eu voltei para a aula, eu estou estudando de novo, eu estou dedicado nos estudos, vai acontecer. Só que vai demorar um pouquinho ainda, mas vai acontecer. Tá bom. E o verso? E essa métrica? Que escolha é essa? Desse versinho para criança, essa métrica? Por que essa métrica? Por que escrever desse jeito? É uma coisa que realmente que surgiu para você? Você sabe que eu tive que tomar um cuidado miserável quando eu estava fazendo amarelo, para não fazer o amarelo ser um disco infantil. Hum, É, é, que legal. porque tem esse negócio de você conversar tanto com as crianças que você começa a viver no mundo delas. E eu percebi agora nos últimos tempos que eu estou vivendo no mundo delas. Principalmente nesses últimos 6 meses. Eu troco ideia de igual para igual com elas. Não é que elas se transformarem em adulto, é que tem um lugar muito gostoso de ficar do imaginário delas que eu fico lá. Eu acho que alimenta a minha humanidade de um jeito muito enriquecedor, sabe? É melhor ser criança. É melhor ser criança, com Então eu fico com esse certeza. lugar do. Meu parâmetro tem sido a perspectiva delas, entendeu? Porque elas ficam indignadas com tudo que está de errado no mundo mesmo, sabe? E pega a questão pela coisa básica dela. Eu acho que tem uma frase maravilhosa do Eduardo Galeano, que eu amo essa frase, que ele diz que as crianças são os únicos seres vivos que olham para o mundo e realmente veem ele. Eu acho isso fantástico. Então, eu tive que tomar muito cuidado para não transformar o amarelo num disco que falasse unicamente dos pontos da perspectiva das crianças. Mas acho que é perceptível também que essa doçura atravessa o disco inteiro, Claro. saca? E aí tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, a gente escuta muito samba rock aqui em casa, muito samba e muito samba rock. E eu acho que, e foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigos, ele tem uma métrica do rap mesmo, é uma coisa falada, tem uma coisa de interpretação mesmo, uma coisa do teatro e tal, e tem uma coisa pela qual eu sou muito apaixonado, que é essa coisa do samba de break mesmo, sabe? Tipo, essa coisa que para, aí faz um breve comentário e volta, e aí a orquestra inteira volta, sabe? E tem, tipo, muitos elementos. Eu sou muito apaixonado por isso, tipo, essas gravações da era do rádio, onde tinha as pessoas interpretando. Só que a gravação aconteceu agora, né? Há 2 meses atrás. E aí, qual que é o aparato que a gente tem aqui? Eu não tenho uma orquestra para fazer essa gravação inteira, principalmente no momento que a aglomeração não pode acontecer. Então, quem foi minha orquestra? Minha família inteira. Então, tá todo mundo dentro da música ali, todo mundo. Thiago Jamelão gravou um violão, a Marina com as crianças fez o coral, as crianças ficaram fazendo voz dos personagens, sabe? A gente ficou pensando aqui, porque também tem um monte de instrumento musical aqui, a gente vai brincando, procurando, e é até bom, prático, porque no final das contas, se um precisa trabalhar, se um precisa fazer uma reunião, o outro tem que pegar as duas crianças e trazer para o estúdio. Aqui tem um monte de coisa que faz barulho, elas ficam tocando aqui, é só deixar gravando, que depois eu venho aqui à noite, picoto e uso, e aí até ajuda a pagar a escola delas. Ai, ai, olha só que maravilha. Eu tenho que terminar aqui, peraí. Então, deixa eu. Ah, uma coisa que eu fiquei bem. Eu acho que liga um pouco tudo. Tá lá no livro, Companhia das Letras, Laboratório Fantasma. Por que é importante o Laboratório Fantasma estar ali para vocês? Eu acho que a gente já nasceu como uma espécie de movimento mesmo, que vê a criatividade e a contação da história como prioridade. Mas as plataformas, elas podem variar. Então, ela pode ser um livro, ela pode ser um disco, ela pode ser um documentário, ela pode ser um desfile de moda. O importante é que essas histórias estejam ali. Então, acho que a gente oferece em muitos caminhos, de muitas formas diferentes, uma mesma atmosfera de possibilidade, né, de Brasil possível. Eu tenho me debruçado demais em cima da obra do Mário de Andrade. Eu acho muito bonita a busca dele por o que seria a essência da alma brasileira, saca? Então eu estou mergulhando nisso e eu acho que no final das contas o que a Laboratório Fantasma faz é de pegar esse bastão e tentar dar continuidade para essa busca, que ainda é uma grande questão, sabe?
O Canto das Três Raças, da Clara Nunes, sabe? Como a gente equaliza de verdade tudo isso, porque é uma experiência real. O Brasil tem essa pororoca de gente mesmo, a gente se encontrou aqui, isso é um fato, a história é vivida para frente. Como a gente constrói isso e como a gente oferece referência positiva, inspiradora, real, que pode criar de fato esse país melhor para todos nós. E aí eu acho que a Laboratório Fantasma, quando ela aparece na capa do livro, é porque é importante a gente dizer que essa empresa que começou com aqueles monte de CD feito por a gente mesmo, numa capinha de papel craft, carimbado na mão, numa mochila, hoje consegue fazer desde do disco que está indicado no Grammy até um livro de histórias infantis e que você vai poder acompanhar os dois na companhia da sua família inteira, porque isso aí é uma experiência coletiva. É uma experiência coletiva. Vocês celebram muito, né? Celebram as conquistas de vocês, marcam as datas, documentam isso. Então, nos 10 anos aqui, teve o livro, que eu tive prazer de participar ali, bonito. Muito Teve... obrigado, inclusive. Não, muito lindo, muito, muito legal. Aí teve o Amarelo, aquele lançamento do Municipal que vai virar um documentário. Cada marco da carreira de vocês sempre documentaram, celebraram e comemoraram. Tem a ver com o que você me falou também. Tem a ver com isso aí também, deixar essa marca? Sim, porque a gente também tem uma visão muito clara de que a gente está fazendo história. E não é falar que a gente está fazendo história de uma maneira arrogante. Não, não é isso. É um fato. A gente entende que a gente está produzindo o contexto que vai dar a base para que histórias como essa sejam contadas. E cada um desses passos, eles exemplificam a grandiosidade das pessoas que têm origem parecida com a nossa. A gente não se coloca no lugar de exceção. A gente é exceção nessa regra de exclusão do Brasil, que mata muita gente parecida com a gente. Mas a gente se coloca assim nesse lugar de construção coletiva e que a gente pode ser esse ponto de referência. A gente se entende muito bem como ponto de referência, como signo de inspiração. Por isso a gente compartilha tanto. Eu até acho que a gente comemora pouco, sabe? Eu sempre falo isso pro Evandro. A gente é muito noiado, assim, com tipo, não, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas. A gente tem muito essa cabeça, né? Acho que é porque a nossa avó e a nossa mãe era camelô, então ela estava sempre a milhão, trabalhando, correndo, sabe? Então a gente tem essa cabeça, a gente pegou isso delas também, a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa acordar cedo da manhã, então a gente vai até muito tarde falando das coisas, e quando comemora a gente faz, oba, beleza, gol, aí vencemos, histórico, agora vamos voltar ali que a gente precisa acordar cedo da manhã. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Lindo lançamento. Obrigadão você. Foi lindo. Obrigada.